O canal Cinecultura apresenta atores que se odeiam até a morte. Você acha que Hollywood é puro glamour, tapetes vermelhos e sorrisos ensaiados? Prepare-se para descobrir o lado sombrio que ninguém conta. Estamos prestes a revelar a bofetada transmitida ao vivo que destruiu uma carreira de décadas em apenas 5 segundos, o astro de artes marciais que perseguiu seu rival por clubes noturnos para desafiá-lo a lutar de verdade, a estrela milionária que foi nocauteada no set e precisou levar 16 pontos na língua, e muito mais histórias chocantes que provam que quando os egos colidem, até os maiores ícones de Hollywood podem perder completamente o controle. Antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. A bofetada que parou o mundo. 27 de março de 2022. O Dolby Theatre, em Los Angeles, estava lotado com as maiores estrelas do planeta. A noite da cerimônia do Oscar deveria ser uma celebração do cinema, mas se transformou no palco do escândalo mais chocante da história da premiação. Chris Rock subiu ao palco para apresentar a categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem. Com seu estilo provocador e afiado, o comediante soltou uma piada comparando o visual de Jada Pinkett Smith à personagem de Demi Moore em Até o Limite da Honra. A referência era a cabeça raspada da atriz, mas havia um detalhe que Rock ignorou ou simplesmente decidiu desprezar. Jada sofre de alopecia areata, uma doença autoimune que causa queda de cabelo. As câmeras capturaram Will Smith rindo nos primeiros segundos, mas algo mudou. Talvez o olhar de Jada, talvez a dor acumulada de anos vendo sua esposa ser alvo de piadas cruéis. Em questão de instantes, Will se levantou da cadeira, caminhou até o palco com passos firmes e, diante de milhões de espectadores ao redor do mundo, desferiu uma bofetada em pleno rosto de Chris Rock. O som ecoou pelo teatro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chris Rock, completamente atordoado, tentou manter a compostura, mas quando Will voltou ao seu assento, o grito que ele soltou não deixou dúvidas de que aquilo era real. Mantenha o nome da minha esposa fora da sua maldita boca. A transmissão ao vivo cortou o áudio nos Estados Unidos, mas no Brasil e em dezenas de outros países, a cena completa foi exibida sem censura. As redes sociais explodiram. Memes, debates, indignação. Em poucas horas, o vídeo da bofetada já tinha sido visto mais de 100 milhões de vezes, mas as consequências foram devastadoras. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas baniu Will Smith de todos os eventos oficiais pelos próximos 10 anos. Sua imagem, construída ao longo de 3 décadas como o astro carismático de Um Maluco no Pedaço e de sucessos como Homens de Preto e A Procura da Felicidade, ficou manchada para sempre. Ele pediu desculpas públicas, deu entrevistas emocionadas tentando explicar seu ato, mas a mancha permaneceu. 5 segundos de descontrole apagaram anos de trabalho impecável, e Chris Rock transformou o incidente em material de stand-up, fazendo piadas sobre o ocorrido em seu especial na Netflix. Mas o clima entre os dois nunca mais foi o mesmo. Até hoje, o episódio é lembrado como um dos momentos mais constrangedores da história do Oscar. Titãs do Kung Fu em guerra real. Agora vamos viajar para os anos 90, quando 2 gigantes das artes marciais em Hollywood quase transformaram uma festa de celebridades em ringue de vale tudo. Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal, 2 nomes que dominaram as bilheterias nos anos 80 e 90, mas por trás das câmeras, a rivalidade entre eles era tão explosiva quanto os filmes que estrelavam. Tudo começou em 1991, quando Seagal apareceu no programa de Arsenio Hall e, de forma sutil mas venenosa, colocou em dúvida os títulos de campeão de artes marciais de Van Damme. Ouvi dizer que ele foi campeão em algum lugar, disse Seagal com um sorriso irônico, deixando claro que não acreditava na história. Van Damme, que havia treinado karatê e kickboxing desde criança na Bélgica, ficou furioso. Para ele, aquilo não era apenas uma provocação, era um ataque direto à sua honra, e em 1991
1997, a tensão finalmente explodiu. A cena foi a mansão de Sylvester Stallone em Miami, durante uma festa repleta de estrelas de Hollywood. Van Damme chegou decidido a resolver a questão de uma vez por todas. Quando viu Seagal, foi direto ao ponto. Vamos lá fora e vamos ver quem é melhor. Mas Seagal, conhecido por seu porte imponente e fama de durão, arrumou desculpas e se recusou a sair ao jardim. Van Damme, cada vez mais irritado, o seguiu até uma boate próxima e o desafiou novamente. Mais uma vez, Seagal declinou. Sylvester Stallone, anos depois, comentou em entrevistas que, se a luta tivesse acontecido, Seagal não teria chances. Van Damme era rápido demais, técnico demais. Steven não conseguiria acompanhar. Com o tempo, ambos decidiram deixar as diferenças de lado, mas a história da quase luta na casa de Stallone se tornou uma lenda em Hollywood, alimentando debates entre fãs até hoje. Se você é realmente fã de Jean-Claude Van Damme, escreva agora Ação de Verdade nos comentários abaixo. Deixe seu like agora para mostrar que você quer mais histórias explosivas dos bastidores de Hollywood. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os escândalos mais chocantes do cinema. A guerra silenciosa em Velozes e Furiosos Família. Essa é a palavra que Vin Diesel repete em cada filme da franquia Velozes e Furiosos. Mas nos bastidores de Velozes e Furiosos 8, filmado em 2016, a verdadeira guerra estava acontecendo longe das câmeras. Vin Diesel e Dwayne The Rock Johnson, dois titãs de Hollywood, dois egos gigantescos e um set de filmagem que não era grande o suficiente para os dois. Tudo começou quando Dwayne, acostumado a uma ética de trabalho militar, acordar cedo, chegar no horário, ensaiar cada movimento com precisão cirúrgica, começou a se irritar com certas atitudes no set. Vin Diesel, além de protagonista, era também produtor e, segundo rumores, usava esse poder duplo para impor sua vontade, chegando atrasado, exigindo mudanças de roteiro no último minuto e atrasando todo o cronograma. Em agosto de 2016, The Rock explodiu. Em uma postagem no Instagram, ele chamou alguns colegas de elenco de covardes e não profissionais. Não mencionou nomes, mas Hollywood inteira sabia de quem ele estava falando. A tensão escalou tanto que os dois se recusaram a filmar cenas juntos nas últimas semanas de gravação. A produção precisou reorganizar todo o calendário, separando os atores como se fossem explosivos químicos prestes a detonar. Em entrevistas posteriores, ambos lançaram indiretas afiadas. Vin Diesel tentou minimizar a situação, falando sobre amor fraternal e pressão de grandes produções. The Rock, por sua vez, deixou claro que não voltaria para Velozes e Furiosos 9, optando por estrelar seu próprio spin-off, Hobbs & Shaw, ao lado de Jason Statham. O conflito deixou marcas profundas na franquia. Vin Diesel foi visto como controlador e difícil de trabalhar. The Rock ganhou respeito por não aceitar desrespeito e manter seus padrões profissionais. E os fãs ficaram divididos, mas com uma certeza, aquela família de Velozes e Furiosos estava longe de ser perfeita. Espere, se você é fã do verdadeiro cinema e filmes de ação de verdade, escreva nos comentários Geração dos Fortes. Vamos mostrar para essa geração de hoje o que é filmes de verdade. Vamos continuar. Quando James Franco esqueceu que era só cinema, rodar cenas de luta exige coreografia milimétrica. Cada soco é calculado, cada queda é ensaiada dezenas de vezes. Mas o que acontece quando um ator decide ignorar todas as regras e transformar ficção em realidade? Em 2006, James Franco e Tyrese Gibson estavam no set de Anápolis, um drama sobre boxe na Academia Naval dos Estados Unidos. Franco, na época, uma das jovens promessas mais badaladas de Hollywood, dividia as telas, com Tyrese, astro em ascensão que logo se tornaria um dos pilares de Velozes e Furiosos. O roteiro exigia que os dois personagens se enfrentassem no ringue. Especialistas foram contratados para coreografar cada movimento, mas desde o primeiro ensaio, algo deu errado. James Franco começou a desferir socos reais, não golpes leves e controlados, socos de verdade, com força total, atingindo o rosto e o corpo de Tyrese. Gibson, completamente chocado, pediu para que Franco se acalmasse, que respeitasse a coreografia, mas Franco continuou. Cena após cena, os golpes eram cada vez mais violentos. O ambiente no set ficou insuportável. Tyrese, em entrevistas anos depois, confessou que queria voar na cara de Franco, mas se controlou para não criar um escândalo
maior. Franco, por sua vez, tentou se justificar dizendo que estava mergulhado no método de atuação que não conseguia se desconectar do personagem. Ele admitiu que tentou pedir desculpas após as filmagens, mas Therese não quis conversa. Desde então, os dois nunca mais trabalharam juntos e evitam se encontrar em eventos de Hollywood. Essa história serve como lembrete de que, mesmo no mundo do entretenimento, há limites que não devem ser cruzados, e quando são, as cicatrizes ficam para sempre. O grito que vazou e destruiu uma reputação. Julho de 2008, deserto do Novo México. O set de O Exterminador do Futuro. A salvação estava em plena produção. Christian Bale, um dos atores mais respeitados de sua geração, interpretava John Connor em uma cena dramática e intensa ao lado de Bryce Dallas Howard. De repente, Shane Hurlbut, diretor de fotografia, atravessou o set para ajustar uma luz. Ele entrou na linha de visão de Bale, interrompendo a concentração do ator em um momento crucial da cena. O que veio a seguir foi uma explosão de fúria que chocou todo o elenco e equipe. Ball desatou uma enxurrada de gritos, insultos e ameaças contra Hurlbut. Ele berrou que iria fazer o diretor de fotografia ser demitido, que aquilo era inaceitável, que ele era um profissional incompetente. O ataque verbal durou mais de 3 minutos. Então, meses depois, o áudio vazou. Em fevereiro de 2009, o mundo inteiro ouviu Christian Bale fora de controle. A internet explodiu. Alguns defenderam o ator, dizendo que ele estava apenas protegendo sua performance, que o set de filmagem é um ambiente de alta pressão. Outros o viram como um exemplo clássico de ego inflado e falta de respeito. Ball foi obrigado a pedir desculpas públicas. Em entrevistas, ele admitiu que havia perdido o controle, mas também deixou claro o nível de estresse e tensão que atores enfrentam em grandes produções. O incidente manchou sua imagem, mas não destruiu sua carreira. Ele continuou sendo um dos atores mais requisitados de Hollywood. Shane Hurlbut, por sua vez, nunca falou publicamente sobre o ocorrido, mas o áudio ficou para sempre como um dos maiores exemplos de como os bastidores de Hollywood podem ser tão explosivos quanto os filmes que produzem. Steven Seagal e a fama de valentão. Se tem um nome que aparece repetidamente em histórias de conflitos nos sets de Hollywood, é Steven Seagal. E em meados dos anos 90, duas dessas histórias se tornaram lendárias. Primeiro, John Leguizamo. Em 1996, durante as filmagens de Decisão Executiva, Seagal entrou no set e fez questão de deixar claro quem estava no comando. Eu estou no controle aqui. Alguém tem algum problema com isso? Leguizamo, pensando que era uma piada, soltou uma risada. Erro fatal. Seagal avançou e deu um golpe direto no ator colombiano, tirando seu fôlego e deixando-o sem ar. Desde então, Leguizamo não esconde seu desprezo por Seagal, chamando-o de valentão em diversas entrevistas. Mas essa não foi a única história. Durante as filmagens de Acima da Lei, o coordenador de dublês, Gene LeBell, estava no set. LeBell era uma lenda viva das artes marciais, especialista em judô e jiu-jitsu. Segundo vários testemunhos, Seagal começou a se gabar de que ninguém conseguiria aplicar uma chave de estrangulamento nele. LeBell aceitou o desafio. Em questão de segundos, aplicou uma chave perfeita. Seagal desmaiou. E segundo relatos nunca desmentidos por LeBell, o ator perdeu o controle dos esfíncteres. Seagal nega o incidente até hoje, mas dezenas de pessoas que estavam no set confirmam a história. Desde então, a reputação de durão de Seagal ficou manchada. Ele continuou fazendo filmes, mas sua imagem de invencível nunca mais foi a mesma. Stallone, Richard Gere e uma gota de mostarda. Às vezes, as maiores brigas de Hollywood começam pelos motivos mais absurdos, e poucas histórias são tão bizarras quanto a de Sylvester Stallone e Richard Gere. 1974. Stallone e Gere eram jovens atores tentando se estabelecer na indústria. Ambos foram escalados para Os Lords de Flatbush, um drama que prometia impulsioná-los ao estrelato. Mas desde o primeiro dia, Stallone não suportava Gere, achava-o arrogante, presunçoso, convencido demais para alguém que estava apenas começando. A tensão crescia diariamente até que durante um intervalo de almoço explodiu da forma mais ridícula possível. Stallone estava sentado no banco traseiro de um carro da produção comendo um cachorro quente. Gere apareceu com meio frango coberto de mostarda e, sem pedir licença, sentou-se ao lado dele. Stallone avisou: "Se você me sujar, vai se arrepender." E então o inevitável aconteceu. Gotas de mostarda
mostarda caíram diretamente na calça jeans de Stallone. A explosão foi instantânea. Ele deu uma cotovelada na cabeça de Gary e o empurrou para fora do carro. A equipe teve que intervir para impedir que Stallone o espancasse. O diretor Martin Davidson tomou uma decisão drástica: demitiu Richard Gere do projeto. Mas o rancor não ficou apenas no set. Anos depois, já no auge de suas carreiras, eles voltaram a se encontrar em uma festa exclusiva organizada por Elton John. Stallone chegou esperando conversar com a princesa Diana, mas a encontrou em profunda conversa com Richard Gere. Segundo David Furnish, marido de Elton John, os dois quase chegaram às vias de fato novamente. Precisaram ser separados antes que a situação saísse do controle. E desta vez, Gary saiu vencedor. Ele voltou para continuar conversando com Diana, enquanto Stallone deixava a festa furioso e humilhado. Para alguém do calibre de Stallone, perder uma disputa por causa de mostarda e depois perder a atenção de uma princesa foi um golpe duplo no ego. O Equipo A e a Guerra Fria nos bastidores. Nos anos 80, o Equipo A era um dos maiores sucessos da televisão americana. No Brasil, a série foi exibida pela Rede Globo e virou febre absoluta. Mas por trás das câmeras, a tensão entre George Peppard e Mr. T era palpável. Peppard, veterano de Hollywood, com uma carreira respeitada, via-se como a verdadeira estrela do programa. Afinal, ele interpretava o coronel Hannibal Smith, o líder da equipe. Mas para sua frustração, o público brasileiro e mundial estava completamente apaixonado por B.A. Baracus. O personagem explosivo e carismático de Mr. T. Peppard não conseguia esconder o ciúme. Segundo testemunhos da equipe, ele tinha atitudes frias e até preconceituosas. Chegou a pressionar os produtores para demitir Melinda Culea, a atriz que interpretava Amy Allen, simplesmente porque não queria uma mulher no elenco principal. Mr. T, por sua vez, não se deixava intimidar. Ele sabia que era o favorito do público e não aceitava desrespeito. O clima no set ficou tão pesado que quando a série terminou em 1987, ninguém lamentou o fim da convivência com Peppard. Anos depois, os atores remanescentes admitiram que Peppard era difícil e odiado pela maioria da equipe. Sua atitude contaminava o ambiente de trabalho, transformando o que deveria ser uma experiência divertida em um campo minado de tensões. Wesley Snipes e o Inferno de Blade Trinity, 2004. O set de Blade Trindade deveria ser a coroação gloriosa de uma franquia de sucesso, mas se transformou em um dos pesadelos mais infames da história de Hollywood. Wesley Snipes, frustrado com a direção criativa que David Goyer estava dando ao filme, começou a se comportar de forma cada vez mais errática. Ele se isolou do resto do elenco, recusava-se a sair do trailer e, o mais bizarro de tudo, só se comunicava com Goyer através de notas escritas que assinava como Blade, como se o personagem tivesse tomado conta dele, mas o pior ainda estava por vir. Durante uma discussão acalorada, Snipes teria tentado estrangular o diretor. Sim, estrangular. A equipe técnica ficou horrorizada. Patton Oswalt, que estava no elenco, confirmou o incidente em entrevistas. Snipes, por sua vez, nega categoricamente. Desde aquele momento, o set virou um caos. Snipes era imprevisível, explosivo, impossível de controlar. O filme foi concluído, mas o dano estava feito. A franquia Blade perdeu credibilidade. A reputação de Snipes em Hollywood despencou e logo depois, seus problemas legais com evasão de impostos o afastaram da indústria por anos. Hoje, Blade Trindade é lembrado não pelo que aparece na tela, mas pelo inferno que aconteceu nos bastidores. Um exemplo perfeito de como o ego e a falta de controle podem destruir uma produção inteira. Jamie Foxx versus LL Cool J, a piada que virou pancadaria. Final dos anos 90. Jamie Foxx ainda era visto principalmente como comediante de televisão, tentando se firmar como ator dramático. Sua grande chance veio com Um Domingo Qualquer, dirigido pelo exigente Oliver Stone. No elenco estava LL Cool J, também em busca de consolidação como ator sério, mas Foxx não conseguia largar o personagem engraçadão. Ele passava o tempo todo fazendo piadas
zoando os colegas, especialmente LL Cool J. No começo, eram brincadeiras, mas com o tempo, LL Cool J parou de achar graça. A raiva foi se acumulando, silenciosa e perigosa. E então veio a cena de confronto físico. No roteiro, os dois personagens deveriam brigar. E durante a filmagem, Jamie Foxx, seja por impulso ou por método de atuação levado ao extremo, desferiu um soco real em LL Cool J. O que veio a seguir foi brutal. LL Cool J olhou para Foxx com uma frieza assustadora e disse: "Por tudo que amo, não há nada que você possa fazer para impedir o que vai acontecer agora." E então nocauteou Jamie Foxx com um único golpe. A briga se tornou tão violenta que a polícia de Miami precisou ser chamada ao set para separar os dois. Jamie Foxx foi parar no hospital com a língua partida, levando 16 pontos. Ambos foram obrigados a acalmar os ânimos para terminar o filme, mas a tensão nunca desapareceu completamente. Até hoje, quando se encontram, o clima é gelado. Bill Bellamy, que também estava no elenco, contou em entrevistas que a atmosfera no set após a briga era de puro desconforto. Fox aprendeu da pior maneira possível que há limites que não devem ser ultrapassados, mesmo em nome da comédia. Tyrese Gibson e a franquia que quase implodiu. Já que estamos falando de Tyrese, vale mencionar que ele protagonizou outro conflito explosivo, desta vez com Dwayne Johnson durante a saga Velozes e Furiosos, quando The Rock decidiu estrelar seu próprio spin-off Hobbs & Shaw em 2019. Tyrese explodiu publicamente nas redes sociais. Ele acusou Johnson de trair a família da franquia, de colocar interesses pessoais acima do coletivo, de atrasar o lançamento de Velozes e Furiosos 9. Johnson respondeu de forma mais contida, mas deixou claro que não voltaria atrás. O embate público entre os dois dividiu os fãs e expôs as fraturas internas de uma das franquias mais lucrativas de Hollywood. Tyrese, conhecido por ser emocional e explosivo, não mediu palavras. Chamou Johnson de egoísta, de candy ass, referência ao termo que The Rock usava na época do wrestling, de traidor. A briga foi tão pública e tão feia que até Vin Diesel teve que intervir, tentando acalmar os ânimos. No final, Tyrese acabou voltando para Velozes e Furiosos 9, mas a relação com Johnson nunca mais foi a mesma. E os fãs aprenderam que, por trás daquela mensagem de família, havia egos, ciúmes e disputas pelo poder, tão intensas quanto as corridas de carro nas telas. Tom Cruise e Val Kilmer, Top Gun e o confronto dos titãs. Embora o roteiro original não mencione essa dupla, é impossível falar de brigas em Hollywood sem citar a tensão entre Tom Cruise e Val Kilmer durante as filmagens de Top Gun, Ases Indomáveis, em 1986. Kilmer, conhecido por seu temperamento difícil, não se impressionava com o status de Cruise. Segundo relatos da equipe, os dois mal se falavam fora das cenas. Kilmer achava Cruise controlador demais. Cruise achava Kilmer arrogante e difícil de trabalhar. A tensão era tanta que o diretor Tony Scott precisava intermediar constantemente as interações entre os dois. E quando Top Gun Maverick foi lançado em 2022, décadas depois, muitos se perguntaram se a reconciliação emocional entre Maverick e Iceman nas telas refletia uma paz real entre os atores. Val Kilmer, já enfrentando problemas graves de saúde, fez uma participação emocionante no filme, e Tom Cruise, em entrevistas, falou com carinho e respeito sobre o colega. Talvez o tempo tenha curado as feridas, ou talvez Hollywood apenas seja muito boa em criar ilusões. Burt Reynolds e o diretor que ele quase agrediu. Outra história que merece destaque é a de Burt Reynolds durante as filmagens de Boogie Nights em 1997. Reynolds, uma lenda do cinema dos anos 70 e 80, estava em um momento de carreira decadente quando Paul Thomas Anderson o escalou para interpretar Jack Horner, mas Reynolds odiou a experiência. Ele achava o roteiro vulgar, as cenas de nudez desnecessárias e tinha um desprezo aberto por Anderson, que era décadas mais jovem. Segundo relatos, Reynolds quase partiu para a agressão física contra o diretor em várias ocasiões. Ironicamente, sua performance lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, reacendendo sua carreira, mas Reynolds nunca
nunca falou bem de Boogie Nights ou de Paul Thomas Anderson. E quando perguntado sobre o filme anos depois, ele simplesmente dizia: "Foi o pior erro da minha vida aceitar aquele papel." O que todas essas histórias têm em comum? Egos gigantescos, pressão extrema, milhões de dólares em jogo e seres humanos que, por mais famosos que sejam, ainda são falhos, impulsivos e vulneráveis. Hollywood vende a fantasia da perfeição, mas a verdade é que, nos bastidores, o caos reina. Atores brigam, diretores perdem a paciência, produtores manipulam, e o resultado final que vemos nas telas é apenas uma fração do drama real que aconteceu para criá-lo. Essas explosões de fúria nos ensinam algo importante. Sucesso, fama e dinheiro não tornam ninguém imune ao descontrole. Pelo contrário, muitas vezes amplificam os defeitos. E quando a pressão aumenta, até os gigantes caem. Deixe seu like agora para mostrar que você quer mais histórias explosivas dos bastidores de Hollywood. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os escândalos mais chocantes do cinema. E você, qual dessas brigas te chocou mais? Você acha que Will Smith estava certo em defender sua esposa ou ultrapassou todos os limites? Você teria coragem de desafiar Steven Seagal como Van Damme fez? Comente aqui embaixo.